Você deve estar se perguntando, o que Maria Montessori tem a ver com a psicanálise? Ela tem tudo a ver. Há um exemplo disso, Maria Montessori, ela sempre considerou em seus estudos diversas áreas de contribuição para o seu trabalho. Em seu livro, né, há um exemplo disso, quando ela escreveu o livro A Criança, ela traz a psicanálise de Freud como fonte de descobertas impressionantes para qual método que ela criou, o método montessoriano. Ainda que a criança ela seja dotada de pouca vivência, o seu desenvolvimento é também psíquico e, assim, vulnerável a sofrimentos, mesmo ainda na infância. Ela também estudou Otto Rank quando ele fala sobre a psicoembriologia. Então, pode-se constatar, nos estudos que você vai ter aí logo adiante, que a observação que ela fez referente aos sofrimentos, eles podem ser tratados para que não resultem ali em um adulto psiquicamente doente. Então, os novos ideais pedagógicos que buscavam estimular, ora, a liberdade individual, ora, a liberação social, também eram debatidos nas sociedades de psicanálise, que passaram ali a formar diversas cidades europeias a partir do início do século XX. Então, discutia-se muito a maneira de tratar, por exemplo, o complexo de Édipo, que foi teorizado por Freud. Então, tratando desse complexo, no interior de uma educação de um tipo individual ou de um tipo coletivo. Mas, em geral, as posições dos dirigentes dessas associações nascentes, eles eram muito conservadores, dando preferência a experiências sem grandes riscos ou excessos. Então, o representante maior do pensamento tradicional, da primeira geração da psicanálise, no caso, Anna Freud, oscilou entre a busca de experiências pessoais e comunitárias liberais. Como que se diz? A experiência pessoal e também comunitárias libertárias, né, que vai libertando ao lado de um pensamento adaptacionista e, ao mesmo tempo, conservador. Então, a única dos filhos de Freud a participar dos círculos, né, psicanalítico era Ana Freud, que exerceu a profissão de professora primária durante toda a Primeira Guerra Mundial, exatamente na época de 1914 a 1920. No entanto, ao longo do tempo, ela abandonou essa profissão e transformou-se o quê? Em discípula, confidente e enfermeira do próprio pai. Então, essa posição provocou intensos questionamentos no movimento psicanalítico, mas em nada alterou o lugar de representante das ideias freudianas, a qual ela ocupou até o final da sua vida. Ana, ela considerava que uma criança era frágil demais para ser submetida a uma verdadeira análise, com exploração do inconsciente. Ela defendia que o tratamento deveria se dar sobre uma responsabilidade da família e dos parentes, e sob a tutela das instituições educativas. Segundo ela, o complexo de Édipo não deveria ser examinado muito profundamente na criança. Então, na teoria de Anna Freud, a prioridade da relação da criança era com o pai e não com a mãe. Ao contrário do que mais tarde Melanie Klein afirmava. Melanie Klein e Anna Freud eram inimigas, né?
Em 1937, ainda vivendo na Áustria, inspirada pelas experiências de Montessori na Itália, Ana criou uma espécie de um abrigo para crianças pobres, ao qual ela deu o nome de Jackson Nursery, que foi ali um abrigo que depois ele foi fechado pelos nazistas. E é onde ela se sentiu obrigada a emigrar com a família para Londres, devido à perseguição nazista, porque Freud e família eram todos judeus. E isso foi ali em 1938, né? Que essa data ela enfrentou ali diversos conflitos teóricos com a escola psicanalítica inglesa, que foi fortemente influenciada pelas ideias de Melanie Klein. Então, falando um pouco sobre as dores no início da infância, né, que por meio da psicanálise foi possível acessar a alma da criança na primeira infância. As observações e os estudos da lembrança do inconsciente infantil revelam sofrimentos diferentes daquele que era esperado e considerados incapazes de gerar uma personalidade adulta psicologicamente doente. Entretanto, foi possível observar o sofrimento causado pela repressão da atividade, aquela repressão, aquela coisa espontânea da criança, né? A criança ela é toda espontânea, e quando vem aí um adulto e faz uma repressão. Por quê? Porque o adulto que domina, né? Que se acha dono da vida dessa criança. Então, ele não permite que a criança se expresse. Então, algumas dores também eram resultante de um conflito natural que existe entre os instintos da criança e as condições do ambiente ao qual ela se deve se adaptar. Então, essas condições eram mais simples e curáveis, uma vez que são facilmente percebidas e, portanto, elas são trazidas para o campo do consciente da mente. Já as lembranças infantis que ocorrem entre a criança e o adulto se revelam como causas muito mais profundas, muito mais complexas e mais dificilmente curáveis. Por quê? Porque a criança é a própria infância. Então, sabemos da importância que tem os fatos ocorridos na infância. Então, grande parte das predisposições adultas para doenças mentais, doenças físicas, elas partem daquilo que acontece na infância e ela fica gravado no inconsciente. Então, a criança, né, ela não precisa, né, segundo palavras de Montessori, ela não precisa recordar a sua infância, porque ela é a infância. É preciso observá-la mais, né, observar mais do que sondá-la, mais de um ponto de vista psíquico, né, procurando ali verificar os conflitos pelos quais ela passa nas suas relações com o adulto e também o ambiente social aonde ela está inserida. Como o próprio método Montessori vai apontando, a observação da criança em sua existência social é a cura e o tratamento das causas psíquicas. Porque o que acontece? Uma repressão ela rouba a espontaneidade. Freud, ele utiliza em suas técnicas psicanalíticas a palavra repressão, né? E ele usa essa palavra com muita frequência, né? Porém, quando se trata de criança, existe uma observação que é necessária. A criança, ela encontra no adulto que a domina a própria dificuldade em se expandir. E isso ocorre porque o adulto sempre está reprimindo essa criança.
Ele exerce uma influência sobre ela. Primeiro a mãe, depois o pai, e por fim chegam os professores. Então, desde os primeiros meses, né, de vida, o bebê ele já começa a entender a realidade que está ao seu redor. O primeiro ano de vida, pelo viés montessoriano, ele é cheio de oportunidades e de aprendizado para o bebê e também para os pais. Muito mais importante do que comprar as melhores roupas, os melhores brinquedos, né? E toda a modernidade disponível. O importante é focar em observar o bebê. Isso significa descobrir quais as necessidades desse bebê e o que ele deseja aprender e como e de que maneira podem se apoiá-lo. Então, a partir do momento em que nascem, os bebês, eles são aprendizes naturais. Eles não são receptáculos vazios a serem preenchidos com as nossas projeções dos nossos fracassos, né? Eles observam tudo, eles comunicam-se com balbucios, choros diferentes e não param de se mexer. Por isso, é tão importante que os pais aprendam a respeitar o ritmo natural do seu bebê e confiar cada vez mais na sua capacidade de explorar e aprender. Os adultos, eles possuem quase que a tarefa oposta àquela de permitir a expansão da criança. A sociedade os permite dominar, controlar a espontaneidade infantil. Porém, são os erros inconscientes dos adultos levados à consciência que permite a autodescoberta. Todo amadurecimento permite o aperfeiçoamento. Assim, para realmente ajudar o desenvolvimento da criança, faz necessário modificar o adulto. Ele mesmo deve recorrer ao que faz involuntariamente e de uma forma inconsciente, que é buscar a cura de sua criança psíquica ferida, traumatizada. Além disso, o adulto ele deve agir como quem procura o desconhecido nas almas das crianças, aquele que, de fato, não exprime regras e formas de saber absoluta, mas que permite que ela viva a sua natureza mais essencial. Então, é necessário que o adulto encontre em si mesmo o erro ignorado que o impede de ver essa criança que está dentro dele. E se essa preparação ela não for efetuada e se ainda não foram adotadas nas atitudes adequadas a tal preparação, é impossível seguir adiante. O adulto, ele deve render-se a refletir e se curar, deixar de olhar a criança sob um ponto de vista egocêntrico do adulto. Assim, a psicanálise traz as bases para aprender a lidar com o psíquico e a alma da criança, decifrar o seu desenvolvimento e evitar que os seus sofrimentos ultrapassem para a personalidade adulta. Então, o método criado por Montessori, ele está fundamentado em 6 pilares, que são, o primeiro, a autoeducação. O que é isso? A criança, ela é capaz de aprender sozinha e, a partir da repetição livre, autoeduca-se constantemente. O segundo, que é a educação como ciência, mas o que é isso, né? É, a partir da observação das ações das crianças, descobrimos o que colabora com o seu desenvolvimento e também aquilo que contribui para o seu equilíbrio interior, que vai reverberar em felicidade. O terceiro pilar seria a educação cósmica. Cósmica? Sim. O que é isso? Desenvolver o senso de gratidão à natureza por compreender que todas as coisas estão conectadas. O quarto pilar seria o quê? Um ambiente preparado
Preparado de que maneira? Desenvolver com liberdade e o alcance físico a objetos interessantes que contribuam com a compreensão do ambiente. O quinto, o que seria? O adulto preparado. O adulto é um observador que também busca se desenvolver. Ele busca oferecer meios para a criança se satisfazer, sem nunca contribuir mais do que é preciso, uma vez que ela se sinta capaz, né? Aonde que a sua presença ela é percebida e pode ser solicitado caso a criança demonstre necessidade. E o sexto e último pilar é o quê? A criança equilibrada. Como assim, né? Vamos lá. A criança ela nasce com um guia interior, capaz de demonstrar o tipo de esforço necessário para cada ação. Quais são essas ações? Correr, brincar, falar, cantar. Então, se ela puder se desenvolver sem interferência e com o apoio necessário, ela entrará em um estado de satisfação e graça. Esse é o objetivo do método montessoriano e é a partir desse cenário começa a se desenvolver o trabalho educacional.